Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, sexta-feira da oitava da Páscoa, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em João, capítulo 21, versículos do 1 ao 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. E eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tende alguma coisa para comer? E responderam: não. E Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, as redes e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizendo que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou para a terra a rede. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhe: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-lhe por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vemos aqui nessa palavra, nesse evangelho de hoje, a importância de nós permanecermos em Jesus. O final da palavra vai dizer que é a terceira vez que Jesus já havia aparecido para esses homens. Mas como alguns dias atrás, no evangelho dos discípulos de Emaús, Jesus vai dizer: mas como vocês são lentos para entender. O que Pedro era antes de conhecer Jesus? Ele era um pescador, ele e seu irmão André. E quando Jesus passa, os chama. E a palavra vai dizer que imediatamente ele deixou a rede e foi seguir Jesus. E Jesus disse: a partir de hoje vos farei de vós pescador de almas, de homens, e não mais de peixes. Mas novamente nós vemos aqui Pedro, parece que ele volta ao velho homem. Talvez com medo. Jesus havia sido morto, crucificado, pela perseguição que o Império Romano começava ali contra as comunidades, os pequenos cristãos. Ali surgiam os cristãos. O sangue de Jesus, com certeza, foi o adubo para outros cristãos, não tenha dúvida disso. E assim foram os santos, e vindo até hoje, todos aqueles que nos precederam, que foram martirizados, foram o quê? Foram esse adubo para novos cristãos. Mas Pedro ali, talvez tomado por esse medo, por essa incredulidade, por essa incerteza, o que ele faz? Ele volta, parece que a ser o velho homem. E o problema disso é que quando nós voltamos, quando nós deixamos de caminhar com Jesus, nós também levamos outras conosco. Ali estavam 7, a palavra vai dizer: Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, Tiago e João.
e outros 2 discípulos de Jesus. O problema é que quando a gente deixa de seguir Jesus, a gente não deixa sozinho. Outros vão conosco, outros disseram também, vamos contigo. Foi isso que acontece, por isso que é importante nós estarmos ali enraizados, ligados em Jesus Cristo, sermos esses ramos dessa videira que é Jesus. Porque se nós formos cortados, a gente cai e a gente seca. E assim acontece, parece que é o efeito dominó vai acontecendo com a nossa família. Quantos pais ali hoje não têm dificuldade? Eu vejo, os pais chegam e falam, viu, diácono, reza para o meu filho, ele não está vindo na igreja. Daí eu falo assim, mas quando que ele deixou de vir? Vai dizer assim, não. Daí eu falo, quantos anos está? Está com uns 17, 18, 16, mas quando que ele deixou de vir? Ele falou, não, ele nunca veio. Não estou aqui, pelo amor de Deus, acusando ninguém, mas veja, é necessário plantar essa semente. É necessário nós apresentarmos, e quantas pessoas que por algum motivo, alguma tristeza, decepção, o marido começou a deixar de vir, de repente, passado um tempo, deixa a esposa, deixa os filhos, é como Pedro, que vai pescar e os outros vão juntos. E também o inverso acontece, quantos e quantos não foram transformados? Ainda falava essa semana na catequese, que quantos filhos, quantos jovens que fizeram a catequese e começaram a vir à missa e ser perseverantes, não arrastaram, não trouxeram os seus pais? É isso, nós temos que tomar cuidado, porque a palavra, ela converte, mas o testemunho arrasta. É isso, e Pedro foi pescar e esse testemunho arrastou aqueles outros, mas Jesus, ele nos quer por inteiro. E eu sempre digo isso, né? Jesus não precisa do nosso trabalho. Ele podia fazer assim e todas as coisas estão resolvidas. Ele não precisa do nosso trabalho, ele precisa de nós. Essa é a graça de nós entendermos. Aqueles homens tinham pescado a noite inteira, não pegaram nada e Jesus falou, lancem as redes. Eles lançam as redes e não conseguem nem arrastar. E veja, tinha alguém que conhecia melhor aquele lago do que Pedro? Pedro conhecia aquele lago com a palma da sua mão, onde tinha cevas, onde estavam os peixes, e não apanhou nada a noite inteira. Por quê? Porque estava separado, estava distante de Jesus. A hora que Jesus fala, lançai as redes, ele vai dizer, por obediência, Senhor, eu vou lançar, e por amor e obediência ele lança essas redes ficam repletas, porque o próprio Jesus disse, nada podeis fazer sem mim. Os frutos, as obras, os trabalhos que nós temos por chamado do Senhor só serão frutuosos se nós estivermos em Cristo, porque sozinho as redes voltam vazias, e essa rede significa, simboliza a igreja que lança a rede para quê? Para pescar almas, para trazer e salvar para junto de Jesus. E Pedro, como Papa da igreja, é esse homem que lança as redes. Hoje nós temos o nosso querido e amado Papa Francisco, que é o responsável por lançar essas redes para que essas almas venham até Jesus. E por que eu falo que Jesus não precisa de nós? Tem alguma coisa para comer? Não temos nada. Então lança a rede, lançam. E a hora que eles saem com as redes cheias, o que acontece? Jesus já estava sentado na margem. E sobre ali ele já tinha feito uma fogueira e já tinha colocado pão e peixe. É isso. Está escrito aqui. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e em pão. Com peixe em cima e com pão. Entende o que eu quero dizer? Jesus não precisava dos peixes de Pedro. Jesus não precisava do serviço de Pedro. Ele precisava da alma de Pedro. O Senhor não precisa do nosso serviço, mas cada vez que Ele nos chama para trabalhar na vinha do Senhor, Ele não quer o nosso serviço, mas Ele quer a nossa alma. Ele nos quer bem juntinhos, unidos e ligados a Cristo. Então que no Evangelho de hoje também possamos meditar como eu tenho mostrado, meu testemunho tem arrastado, meu testemunho tem convertido. Então que nós possamos estar unidos, ligados ao Senhor, para que a nossa vida seja sempre esse testemunho e arraste as pessoas até Jesus, não até nós, que nós não somos nada, mas que leve as pessoas para até Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, caso tenha gostado, compartilhe, deixe o teu joinha, escreva aí um amém, uma experiência que teve na tua vida, e que o bom Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.